Placar no Super Mundial no ar. Estamos aqui para falar da vitória do Mengão de 3-1. Eu sou Bruno Torelli Vegeta e tem um ídolo da nação rubro-negra, um amigo que fiz, mais um ídolo que está próximo, felizmente me deu essa moral de vir aqui nos estúdios da Placar. Eu estou ainda meio assim conhecendo São Paulo, ele já é da casa, né? Eu devo ter que perguntar para ele como foi chegar no Rio. E nunca fiquei tanto tempo fora de casa. As pessoas acham que eu viajo pra caramba, mas não, eu sou caseiro pra caramba. Então vou ficar 30 dias aqui em São Paulo, pegar umas dicas com o Juan também. Fora do ar, muito bom te receber, meu amigo. Que bom, cara. Obrigado, Vegeta. Como é que foi chegar no Rio? Conta lá logo de cara e já emenda na sua empolgação com a vitória do Mengão. Por favor. A minha chegada no Rio foi bem curiosa, assim, porque eu fui pro Rio, né, vindo do Arsenal da Inglaterra, então uma diferença muito grande de cultura. E as informações que chegavam era tudo relacionado à violência, né? Então eu tinha muito receio disso, mas conversando com as pessoas, falavam, tranquilo, se souber andar e tal, né? A preocupação maior vai ser com receber o salário em dia, cara. Isso aí, certeza que você não vai e tal. E realmente não foi. E graças a Deus não tive problema com a violência, né? Mas foi um período muito bom da minha vida, assim, a chegada no Rio e tudo que eu vivi no Rio. Tenho um carinho muito grande pelo Rio, pelo Carioca, por tudo que eu vivi lá, né? Além de ser uma cidade maravilhosa, até hoje adoro ir para o Rio a passeio. Apesar de ter ido pouco, mas gosto muito. Então eu tenho um carinho especial pelo Rio de Janeiro. E num dia como hoje é melhor ainda, né? Falar do Rio, falar do Flamengo com essa vitória de hoje. Não é todo dia, né? Pelo amor de Deus. 3-1 no Chelsea, Copa do Mundo de Clubes. Que honra deve ser para os jogadores do Flamengo, né? Imagina você poder disputar um campeonato desse, botar no currículo uma Copa do Mundo de Clubes. Só de estar lá já é muito legal. Numa fase nova do clube, como você bem falou, não tem mais a questão do salário atrasado, muito mais organizado. E chegando junto, né? Com um super elenco. Começou perdendo, mas depois conseguiu o resultado. Já de cara, eu já quero estatísticas na tela e quero a sua opinião, Juan, sobre esse jogo do Flamengo com o Chelsea. Isso foi uma coisa que foi muito legal, né, Vegeta? A virada, né? Você virar contra o europeu mostra que não foi aquela vitória de que foi um massacre do europeu, melhor jogador em campo, goleiro, fazendo um monte de milagre e numa bola acha o gol e ganha o jogo. Não, muito pelo contrário. Isso foi muito legal de ver, realmente o Flamengo jogando futebol, chegando, criando chances de gols e fazendo gols. E detalhe, né? Você falou bem, única virada nesse período FIFA de mundiais, tá? Única de um time brasileiro contra europeu. Então, assim, a gente estava uma dificuldade grande. Eu vejo muita gente falar, mas eu sempre falei que não tem essa diferença toda. Até o Sormani, que é um comentarista aqui da casa, que bate muito nessa tecla. Mas a gente, de fato, não estava apresentando os resultados em campo nos últimos mundiais. A gente não conseguiu, eles ganharam todos. Não só a gente, América do Sul, mas quem mais participa do Mundial, galera da América do Norte também e África. E a gente tem conseguido um retrospecto muito legal nessa Copa do Mundo de Clubes. Eu quero divulgar, aproveitar que eu tô na 1, o Guia do Super Mundial. Galera, participe no chat, hein? Manda chat. Guia do Super Mundial da Placar. O Juan vai ganhar o dele. Já ganhou o dele. O Juan ganhou o dele. Vou pegar outro aqui. Guia Super Mundial da Placar. Se depender do meu número de convidados, não vai sobrar mais guia do Super Mundial para ninguém. A nova edição está disponível online para os assinantes. Tem isso, né? Se não tiver física, tem o membros.placar.com.br, né? É Placar no Super Mundial, essa edição está lá e muito mais conteúdo para você. Se você quer a edição física, vai na banca e manda ver, compra a Placar lá, que você vai se informar muito mais sobre o Mundial, todos os grupos, né? A coluna, temos um grande lateral da história do Flamengo aqui, mas a coluna do maior lateral direito da história do Flamengo, que é o Leandro Peixe Frito, aqui falando do time de 81. Então, muito legal o guia do Super Mundial da Placar. Eu quero saber, é claro, do jogo, mas eu quero saber também o que está acontecendo aqui nos bastidores. Fagá, você não vai me obrigar a falar de Palmeiras hoje não, né, cara? Celu hoje não tem porco prés não, né? Ele não jogou no Palmeiras, não tem tema do Palmeiras para subir. Não tem tema do Palmeiras pra gente falar hoje. Se fosse o São Paulo, eu aceitaria. Santos,
Podia ser, mas do Palmeiras não temos tema. Sobre o Mundial, temos mais um jogo do Flamengo depois. Eu queria a estatística do jogo do... Ali, Juan. Aqui, Juan. Lamentável. Eu queria a estatística do jogo Chelsea-Flamengo, pra gente repercutir. Inscreva-se aí, mas traz a estatística aí, Celu, por favor, porque o Flamengo teve dominância. E aí é uma discordância que eu estou tendo. Na ânsia de fazer conteúdo, eu segurei e não botei no ar, porque eu acho que a galera ia ficar bolada, a nação ia ficar bolada comigo, eu não estou afim. Mas assim, então comparando essa atuação com Flamengo e Liverpool de 81, rola aquela empolgação. Sabe como é que é Flamengo, né? Flamengo é Flamengo. Então estão comparando e o Flamengo não fez um primeiro tempo bom, na minha opinião. Foi falado pelos comentaristas que foi bom o primeiro tempo do Flamengo. Teve muita gente em grupos falando isso, não sei a sua visão. Mas o Flamengo teve no primeiro tempo, sofreu gol, não teve nenhuma chance clara, segundo o SofaScore, nosso parceiro, e deu menos chute. Teve mais posse de bola, mas deu menos chute. No total, no final, ficou com mais posse de bola, 52% contra 48%. Teve 4 grandes chances contra 4 grandes chances do Chelsea. O Chelsea só teve uma grande chance no segundo tempo, que eu nem lembro qual foi, então não deve ter sido tão importante assim. Teve um total de chutes 13 o Flamengo e 11 o Chelsea, ou seja, passou o Chelsea em número de chutes no segundo tempo. E no segundo tempo, realmente, aí dominou, aí chegou, aí foi... Antes de fazer o gol, já estava dominando. E teve 8 escanteios contra 5. Qual a sua visão desse jogo, tendo visto o primeiro e o segundo tempo, Juan? Realmente teve uma diferença ali, uma tardia visão do jogo, né, do que fazer e como de fato conseguir fazer o que fez no segundo tempo, né? E no segundo tempo o time realmente teve esse entendimento do jogo e conseguiu, que é isso que eu falei que eu achei muito legal, não só fazer os gols, mas criar chance, né? Controlar o jogo e saber também não sofrer, né? Então, que a gente acabou de falar, que no segundo tempo praticamente o Chelsea não teve nenhuma grande chance. Mas sofremos porque os caras chegaram pra caramba, né? O jogo ficou duro. No início eles começaram uma pressão ali, chegando, né? E aí, no segundo tempo, o jogador do Chelsea foi até expulso, né? O time inglês, ele ainda tem isso, né? O futebol inglês, muita força física, né? E muita intensidade nos combates e nos duelos ali, né? Que eles chamam lá de tackle. Então, realmente, isso é apreciado, né? Pelos ingleses. Então, isso ainda tem essa característica dessa força física e essa intensidade nos duelos ali, na roubada de bola. E tanto é que teve uma expulsão. E aí o jogo realmente ficou mais controlado. O Flamengo soube controlar muito bem também, soube ter paciência, segurar a bola, fazer o Chelsea tentar sair para o jogo numa pressão e aí arrumar espaço para jogar. E aí veio o terceiro gol que deixou tudo mais tranquilo. Muito mais o gol do Wallaceão, o primeiro gol do Flamengo marcado pelo Bruno Henrique, sempre ele decisivo, o segundo marcado pelo Danilo, zagueiro, e o terceiro pelo cria da base, a revelação, o jovem jogador Wallace Ian, que tem entrado bem. O Rossi tirou 7.1, segundo o SofaScore, o Wesley 7.1 também, o Danilo 7.3, o Léo Pereira 7.0, o Ayrton Lucas 6.7 da sua posição aí. Achei que ele foi bem no jogo, mas a nota deu 6.7. Depois queria a sua opinião, Pulgar. Juan. O Pulgar tirou 6.6, o Jorginho 7.0, o Gerson 7.6, o Arrascaeta 7.0, 7, né? 6.7 para o Luiz Araújo e o Gonzalo Plata terminou o jogo com 7.9 de notas. Mas ele não foi o melhor jogador do Flamengo. Nenhum deles. Daí tem um. Quem foi o melhor jogador do Flamengo, Celô? Ele não está aí na linha inicial do Mengão. Ele entrou no segundo tempo e ele decidiu. É o tal do Bruno Henrique, é o tal do BH. O destaque SofaScore do Flamengo, 3-1. E não só do Flamengo, do jogo, né? A nota também 7.9, mas com 34 minutos jogados, um gol, uma assistência, uma grande chance criada, um passe decisivo, 1-1 nos duelos aéreos ganhos e a nota SofaScore 7.9. Começando pelo Ayrton Lucas. Juan, você gosta dele? O Flamengo tem 3 laterais. Na sua época, quando você chegou, foi difícil pra caramba, que tinha o André Santos lá, né? Pra conseguir a posição. Mas hoje tem 3 laterais de grande nível. Como é que você vê a posição e a atuação do Ayrton Lucas hoje? Isso, né? Acho que são 3 grandes jogadores, 3 grandes laterais que o Flamengo tem hoje. Os 3 têm capacidade para serem titulares, com características um pouco diferentes, né? Principalmente o Ayrton Lucas, que eu, né, até por ter uma característica parecida, né, de ofensividade, de gostar de atacar, é um jogador que eu gosto. E ele tem
tem tido aí recentemente uma evolução muito grande na parte defensiva, que eu acho que isso vai fazer com que ele tenha bastante oportunidade no Flamengo, porque essa parte ofensiva dele realmente é muito boa, e ele tendo esse lado, melhorando essa questão defensiva, né, que o Alexandro e o Vinha são muito bons, então acho que pode realmente ele ter bastante tempo aí de jogo e de repente até se tornar um titular da posição. Vou ter que fazer isso porque o Leandro puxou o sarrafo lá pra cima. Qual dos 3 você prefere, Juan? O Leandro respondeu, então... Não, como característica, né, até eu gosto do lateral bem ofensivo, eu optaria pelo Ayrton Lucas. É? Aí. Leandro falou Alexandre, o que é uma ótima opção também, né? Os 3 estão são boas opções. Se eu perguntar para os palmeirenses aqui, vão preferir o Vinha, né? Fatalmente vão preferir o Vinha. Tem carinho pelo Vinha. Placar no Super Mundial, tudo que rolou na rodada. Eu quero saber do Bruno Henrique. Você que é um ídolo do Flamengo, como é que você vê o Bruno Henrique, né? Que tem tido atuações não tão boas quanto o torcedor está acostumado, mas também já está mais velho. E entrando no segundo tempo, conseguiu ser decisivo mais uma vez. Mais uma vez, uma partida das mais importantes da história do clube, que o Bruno Henrique tem participação. Não pode ser à toa, não pode ser coincidência, né, Ron? Não, então uma estrela incrível, né? E um grande jogador. É isso que uma coisa que eu gosto muito nele é essa variedade de opção de jogada, seja pelo lado com velocidade, seja mais por dentro, como um falso 9 ali, né? Mas uma bola aérea muito forte. Então, realmente, ele é um jogador que marcou história no Flamengo e continua marcando história no Flamengo. Pois é. O ídolos da sua época tinha o outro da outra lateral, né? O Léo Moura, né? Também Sim. muito ídolo e fez contigo uma... Não tem como não citar todo lugar que você vai falar de Flamengo falam do Léo Moura. Como falavam muitos de Leandro e Júnior, acho que é uma honra para você, né? Com certeza. Do nível do Léo, né? Tá bem acompanhado, né? Com certeza. É sempre um prazer falar do Léo, ter tido essa parceria com ele foi sensacional. Acho que até ajudou a fazer com que o outro também crescesse, né, evoluísse, performasse. Então, realmente foi excelente. E também aos companheiros, né, cara? A gente fala muito isso porque a gente tinha muita liberdade para atacar e essa liberdade era por esse esquema tático, pelos companheiros que davam essa liberdade para a gente poder atacar. Beleza, eu vou para 2, hein? Eu vou para 2, eu tenho jogada a placar. Não sei se a gente já tem na mão também o Danilo, daqui a pouco vai entrar também, tem a palavra dele sobre o jogo. E, é claro, a gente tem que torcer para o Renato Abreu comprar uma internet decente, que é para ele participar do pós-jogo. A gente quer trazer o Renato aqui remoto, que o Renato está nos States, quer que ele participe também. Não está torcida aí pelo plano de dados do Renato Abreu. Vamos ouvir um postulante, candidato a ídolo do Flamengo, o Danilo, depois da vitória do Chelsea. Diga aí, zagueirão. Do gol do Bruno, primeiro que estava todo mundo muito longe, deu uma descansada. Mas eu peguei a bola e fiquei esperando ali porque eu acho necessário, ao contrário de toda a empolgação que o gol merecia, um pouco de lucidez, porque era um momento do jogo muito importante, onde certamente a equipe adversária poderia, como aconteceu, se abater um pouco pelo gol de empate e que seria uma brecha importante na partida para a gente poder virar o jogo e assim foi feito. E no meu gol, certamente foi uma emoção muito especial. Eu vim para o Flamengo justamente para viver esse tipo de emoção. Como eu falei anteriormente também, creio que muitas vezes a gente se pressiona muito durante a carreira, né, para entregar resultado, para entregar performance. E eu estou seguro que são meus últimos anos como atleta profissional, então eu estou tentando desfrutar ao máximo e quando eu parei ali na frente da torcida foi justamente para gravar aquele momento ali na minha memória, né, na minha cabeça, porque é um momento que vai ficar certamente marcado para muito tempo na minha história. Tá aí o Danilo, que é um grande jogador. Hoje teve a oportunidade de começar jogando e, obviamente, conseguiu manter o nível, né? Eu tenho até minha preferência da zaga ser formada pelo Danilo mesmo. Ali até pelo Wesley, que é um menino, que eu acho que o Danilo pode potencializar muito o Wesley, como o Davi Luiz potencializou o Rodinei, né? Quando ele estava no Flamengo, precisando de moral, precisando de crescer. E você falou há pouco, né? Os companheiros, um ajudando o outro, um dando moral para o outro. Eu vi hoje o Arrascaeta fazer isso com o Wesley, que foi muito legal. O Wesley começou a ficar nervoso, porque ele errou no primeiro toque ali de jogo. No início do jogo, não foi o primeiro toque dele, mas tentou
passe de primeira e acabou errando e foi gol. E depois ele ficou nervoso e o Arrasca dando a bola nele. Como quem diz, joga teu jogo, vai pra dentro. A gente precisa de você. E aí o Wesley vai na linha de fundo, sofre uma falta, toma um amarelo e ali o jogo muda. O Wesley passa a jogar bem. Você lembra de algum episódio assim que você teve que talvez pedir a bola ou teve que ter uma situação para ter uma mudança de chave num jogo, Juan, no Flamengo? Tive várias. Eu lembro várias. Mas teve uma que também foi um pouco marcante, assim. O time estava numa fase ruim, né? Foi no meu primeiro ano de Flamengo, então eu tinha saído do Fluminense, né? E ido pro Flamengo, então o time numa fase ruim realmente teve uma pressão grande em cima de mim. Eu acabei saindo do time titular, fui pro banco. E aí, no jogo pela Copa do Brasil, o Valdemar Lemos, que era o treinador, ele me chama. E no que eu vou correndo para entrar, a torcida já começa uma cobrança, uma vaia. Detalhe, você tinha acabado de chegar, né? Já estava ali uns 4, 5 meses, mas ainda é começo, né? Lógico. Então, assim, já foi um momento que eu tive que provar dentro de campo ali, realmente. E no jogo, toda hora que eu pegava na bola, vinha a vaia da torcida. Até que não fui entrando no jogo, falei, agora é isso aqui que eu quero, essa oportunidade que eu tenho para mudar. E numa tabela com o Jonathan, ele me colocou na cara do gol, fiz o gol e aí as coisas melhoraram. Você falou o nome errado dele, é Zinedine Zijonatas, tá? Okay? Fala isso que depois tem que aguentar ele, cara. Ele 3 dedos, ó, só 3 dedos máximo, assim, muita qualidade. O Jonatas, bom pra trazer aqui também um dia no remoto. Ele é bom de resenha. Ele é bom de resenha, mas não gosta de falar. Eu nunca vi isso. Acho que ele vê que ele vai falar muito, aí ele tenta se esconder, né? Aqui no grupo ele falava, né? Ele é bom. E já marca antes que ele só vem de carro, hein? Lá do Ceará ele não tem medo de avião. Tô sabendo. Ele foi lá no jogo. Tem que dizer uma semana antes. Foi lá no jogo do CFZ ano passado, o jogo do Sofascore, nosso parceiro na reforma do campo do Zico, e ele veio de carro até o Rio de Janeiro. Muito gente boa, um abraço pra ele. O Wesley também já teve fase que ele foi muito vaiado e estava sofrendo já uma pressão dos torcedores da Avacendy que estavam já pressionando. E eu sou contra isso, totalmente contra. Acho que a gente até evoluiu muito. Na sua época era bem pior a questão da vaia. O cara nem entrava e já estava sendo vaiado. Então, mas ainda tem essa pressão que eu acho que não agrega, né? Você tem hora para tudo, né? Então, você quer reclamar, acabou o jogo, reclama. O cara vai sair, você reclama, né? Mas assim, na hora, tende só a piorar as coisas. O próprio Wesley falou depois do jogo, já cheio de confiança, já vencedor, ganhou do Chelsea. Fala aí, Wesley, jogador de seleção brasileira. Motivado, a gente sempre esteve, a gente sempre teve um plano para todos os jogos. Eu acho que o Botafogo, Fluminense, Palmeiras, todos têm um plano. E a gente vê o jogo e de uma forma não motiva. Fala, caramba, a gente consegue também. Então, dar parabéns para todas as equipes brasileiras que estão mostrando um futebol que ninguém imaginava. Tem muita gente dando desculpa, porque tá calor para eles, tá calor para nós também. O campo tá seco por dois lados, então não tem desculpa. Chegar lá, mostrar o que o professor pediu, e hoje a gente mostrou, e eles também mostraram. E é isso, futebol brasileiro tem que ser mais valorizado. Então a gente fica muito, os europeus. No Brasil também tem time bom pra caramba, então, e tá sendo essa demonstração aí no Mundial. Ô Juan, você acha que o futebol brasileiro tem que ser mais valorizado? Você que esteve já na Europa, no Arsenal, já tem jogado a placar do Juan no Arsenal. Surpresa, nem ele saberia que teria isso hoje. Diga aí, você acha que tem isso? O Juan... Vitor, acho que são várias coisas, né? Acho que o futebol brasileiro tem que ser respeitado com certeza pela história, né? Por grandes craques que tiveram, pelos 5 títulos mundiais, mas acho que também tem que ter resultado em campo, né? Não dá para toda hora ir contra o europeu e perde, vai contra o europeu e perde. Aí e não só perde, né? Mas muitas vezes tomando um massacre, né? Assim, como eu falei, o goleiro sendo o melhor em campo. Não, o cúmulo foi o Fluminense tomando de 4, todo respeito, né? Com a goleada de 4 gols. E não teve posse de bola, não. Isso aí. Isso é muito, muito pouco para uma história de um futebol tão grande como o nosso, né? Mas eu acho que é isso. Acho que a gente passou alguns anos aí realmente difíceis contra os europeus e que é natural, porque eles têm os maiores investimentos do mundo, os melhores jogadores. Mas eu acho que o futebol brasileiro também tem que fazer o que está fazendo aí no Mundial, né, cara? Jogando de igual para igual.
O resultado é importante, mas também é legal ter isso, né? Essa competitividade, os times jogarem de igual para igual. O Palmeiras fez um baita jogo contra o Porto. O Botafogo conseguiu uma vitória em cima do atual campeão da Champions. E o Flamengo pegando um grande europeu que é o Chelsea, jogando uma vitória e com propriedade. E o próprio Fluminense com o Dortmund, né? Também tem que elogiar, fez uma grande partida. Com certeza. Não conseguiu o resultado, mas jogou muito melhor. E aí sim, né? Poderia ter ganho o jogo, teve chances claras, né? O Fluminense. E aí, primeiro em ações defensivas, Wesley, quem diria? Como é que é o futebol, né? Ainda bem que a gente tem o SofaScore hoje. Porque o cara, às vezes, joga pra burro e fica marcado por um lance. Né? Antigamente, passava melhores momentos só, ou às vezes só um gol, e o cara ficava marcado. E aí, num jogo que ele falhou diretamente no gol do adversário, ele foi o cara que, ao mesmo tempo, teve mais ações defensivas, principalmente depois que o time começou a andar, depois que ele fez um ótimo segundo tempo, o Wesley. Não vou perguntar da direita, não, pode ficar tranquilo, qual que você prefere, tá? Mas o Leandro respondeu também, tá? Não pipocou, não. Temos o Mundial rolando, mais cedo eu não passei, né? Os resultados eu passei, né? Mas não os grupos, né? Vamos ver isso, ô Celu? O que você quiser, resultados ou grupos, eu tô dentro. Aí, grupo A. Palmeiras, 4 pontos. Inter Miami, 4 pontos também, 2 jogos, 1 vitória e um empate. Porto, com 1 ponto apenas em 2 jogos, e o Al Hilal também. O Botafogo com 6 pontos em 2 jogos. A maior vitória de um time sul-americano ou de um time fora do eixo é essa vitória do Botafogo sobre o PSG, campeão da Champions. O Chelsea é o Chelsea, mas o Chelsea não está no melhor momento. O Botafogo conseguiu um resultado, sim. Maior, né? Então venceu o PSG, que é o segundo grupo, quem diria, com 3 pontos em 2 jogos. O Atlético de Madrid tem 3 pontos em 2 jogos. Também embolou esse grupo para a segunda posição. E o time do Seattle Sounders tem 0 pontos em 2 jogos. O Benfica, ele é o líder do grupo C, com 4 pontos em 2 jogos. Venceu hoje o Auckland por 6-0, tá falando que o Auckland tá melhorando. Perdeu de 10 a primeira, perdeu de 6 a segunda. E o Bayern tem 3 pontos em um jogo só. Vai jogar com Boca, agora de noite, né? O Bayern e Boca com 1 ponto em um jogo. E Auckland City, infelizmente, nenhum ponto em 2 jogos. Flamengo, 6 pontos, 2 jogos. Grupo D, Chelsea, 3 pontos em 2 jogos. Em segundo, o Flamengo venceu hoje e já tinha vencido o Esperance. Na primeira rodada, o LAFC, o Los Angeles FC, na terceira posição com 0 pontos. É critério aí de saldo, né? Está em terceiro e o Esperance da Tunísia em quarto. Os dois com um jogo só. Vou falar mais dos outros grupos depois, porque tem muito grupo, senão a gente vai ficar nisso para sempre. Eu quero falar do Juan. Tem fotos do Juan. A gente falou da questão de salário, né? A questão que o Flamengo era mais baguçado na época. Eu achei uma foto de você com a camisa do Flamengo com interrogações de patrocínio. Isso aí fala muito, né? Mas eu, felizmente, não botei aqui na nossa galeria de fotos suas. Você que foi bola de prata, o Juan. Esse gol aí eu acho que foi o gol contra o Botafogo. Não foi, não? Lá em 2006, no Carioca? Eu acho que foi. Pode ter sido. E o jogo que eu lembrei seu, que você teve a superação, foi contra o Vitória. Que a torcida começou a pegar no pé, e aí você recebe um lançamento do Kleberson. Também. Mas aí já era 2009. 2009, antes da sua lesão ali em 2009. Eu lembro bem desse jogo aí. Jogo contra o Vitória em 2009. Depois você jogou bem no Vitória. Um bom time do Vitória. Muito legal isso. Mais fotos, Celu. Mais fotos do Juan Maldonado. Essa aí é a clássica, né? Que foto é essa, Juan? A final da Copa do Brasil? Isso. 2006. O gol do título. E sendo justo com os seus colegas da época, Obina e Luizão, né? Marcaram no primeiro jogo os 2 gols que deixaram o Flamengo em vantagem para o segundo. Pensa você, hein? Decisão da Copa do Brasil, Flamengo e Vasco. Imagina como é que o Rio de Janeiro não ficou. Como os torcedores não ficaram na época. Não pode perder de maneira nenhuma. Imagina a pressão. E os caras foram lá e conseguiram o resultado. Mais do Juan Maldonado, grande lateral esquerdo. Aí, esse eu não sei, mas eu suspeito que seja carioca 2000. Pela camisa 2008. Algum chute? Não. Teve um jogo do Carioca 2008 que você jogou pra burro contra um time que era... Que nem enfim, Cardoso Moreira? Que nem jogou mais. Pode ter sido esse.
Você tá muito limpinho, muito tranquilo. Devia estar ganhando de 18-0 aí. Os outros você tá... O normal era isso, né? Era mais normal. Aliás, hoje teve chegada pra caramba. A gente comentava no elevador com o Celu, vindo pra cá, que o jogo ficou pegado. Falei mais cedo também no programa disso. Como é que seria o Juan, que é um zen budista fora de campo, né? Em campo, naquele momento ali, com os ingleses? Ia dar umas porradas, né? Ia dar uma chegadinha em alguém, com certeza. Faz parte do jogo? Você acha que isso é... Sem querer quebrar ninguém, você nunca quebrou ninguém, essa intimidação faz parte do jogo? Faz parte total. E... né, sempre com lealdade, não é para machucar, não é para quebrar ninguém, mas faz parte do jogo, intimidação, entrar na mente do jogador, do adversário, também com palavras, né, com discussões, faz parte. Mas sabe que o juiz apitou o final do jogo, acabou ali e o respeito segue. Marrentinho no alto dos seus 68. 1,68 m? O Joel ficava falando, o Joel ficava doido contigo. Como é que pode esse sujeito baixinho desse, pequenininho desse, arrumar tanta confusão, chegar junto? Eu gosto desse jogador, gosto desse jogador, jogador que eu gosto. Ele vai dentro. E também, com o seu futebol, também conseguiria abrir barreiras aí no jogo hoje. Você era bastante ofensivo, como você bem disse. Tinha compromisso com a defesa também, gostava de um desarme, né? Gostava de chegar. Mas acho que hoje era um jogo bom para você ali. Pegar ali aquela ala ali, acho que você arrumaria alguma coisa. Quando tiver a jogada placar, avisa, hein? Vou para a próxima foto. Já tem, então? Show, Celu. Próxima foto. Próxima foto do Juan Maldonado, nosso convidado aqui na Placar. Essa foto aí é 2009, mas é 2009, primeiro semestre, se não me engano. Acho que esse foi a estreia do Carioca. Isso. A gente ganhou de 1-0 com gol meu. Não me enganei. Aí 2009, o Flamengo foi campeão carioca, tricampeão o Flamengo, 2007, 2008, 2009, todas com o Juan Maldonado na lateral, além da Copa do Brasil, que foi citada, e do Brasileiro, que por tabela também a gente falou de um jogo, também conquistado em 2009, com o Juan. Ele voltou, iniciou o campeonato e voltou na reta final. O Everton jogou também bastante na posição, foi muito bem, e o Juan voltou com a cereja do bolo ali, com o título do Flamengo no Maracanã. Mais foto do Juan, acho que a próxima até é de 2009. Não é 2009 não, acho que isso aí é 2011, chutaria isso. Olímpico já. E aí, sua relação com o Angelim, magro de aço, que é sincero pra caramba. Ele falou assim pra mim, Vegeta, ele achava que eu tava querendo concorrer com ele na posição que eu apoiava. No começo ele ficava brabo comigo. Como é que foi isso? Seu entrosamento com o bom Ronaldo Angelim. Você é meu irmão, né, cara? A gente concentrou junto, cara, praticamente todo o tempo, quase 5 anos concentrado com ele todo dia. E, pô, ele é um cara sensacional. É uma grande honra, uma grande alegria de ter podido conhecer ele, jogar com ele, fazer dupla ali com ele, cara. Puta, tinha um entrosamento realmente muito grande. E ele é um cara fora de série, cara. Um cara que... Amo. Muita alegria de poder conhecer esse amigo dessa figura aí. Aliás, a nação ama. Ele foi no evento do Pet, do camp do Pet, Aprenda com o Pet. Aí ele falou assim, o gringo tá achando que eu vou ficar, eu não vou ficar não, eu vou dormir. Ele sabe, eu falei pra ele, eu vou dormir. Chega das 8 horas eu durmo, porque eu quero acordar cedo, eu quero jogar meu futebol. O dia inteiro eu jogo futebol. Né? Eu nunca vi mais fominha. E ele foi dormir mesmo, cara. Ele é uma figura, ele é único. E foi premiado, isso é muito importante falar, um grande rubro-negro, foi premiado com aquele gol, né? Muito tempo já de Gávea. Sim. Aquele gol de 2009 do título, em boas mãos. Aliás, em bom cabeceio, né? Um dos maiores cabeceadores. Muito bem. Não era tão alto assim, mas tinha um tempo de bola e uma direção também no cabeceio muito, muito boa. O maior cabeceador. Depois do Jardel e do Gaúcho, tá, o Angelim? Você é o maior. 9 de 10, você, né? Que a gente fez um desafio lá do canal do Zico. Mais foto do Juan Maldonado. É bom ser no Rio também, que você vê o quanto você é querido, porque pode que o assédio lá é muito grande bem contigo maior, ainda. Bem maior que aqui. Essa também, 2009, chutaria aqui contra o Botafogo. Fez gol no Botafogo. Acho que em 2009 você fez. Um ano que teve aquela polêmica do Michael Suel, mas isso a gente já falou, não tô a fim de falar isso de novo. E
ali um jogo de entrar na cabeça, né? Entrar na mente também. Exato. Na final contra o Botafogo. Mais do Juan. A gente fala mais de Flamengo e Chelsea também. Aí, chegou. 2009, o título. A dupla. Juan e Léo Moura. Hoje, Ayrton Lucas e Wesley. Assim, eu não acho que tem comparação, tá? Eu não acho que tem comparação, são estilos diferentes. Mas, assim, quando você chegou, o que você sentia, assim, de pressão quanto a jogar no Rio, não só no Flamengo, né? Que você chegou no Fluminense. A jogar de lateral, tinha diferença, você acha, no estilo do jogo do Carioca, na forma de lidar para a posição? Como é que você viu isso, jogar de lateral aqui no Rio quando você chegou? Não, isso era parecido, assim, dos dois clubes, ainda mais para a posição, né? Um futebol bem malandros, vamos dizer assim, né? E muito técnico, muito habilidoso, né? O futebol carioca. Mas o Flamengo tinha uma questão da cobrança pelo resultado maior, assim. E o Flamengo, eu demorei um pouco para entender realmente o que era o Flamengo, o que era jogar no Flamengo. E quando eu entendi, as coisas, graças a Deus, aconteceram de uma forma melhor. E é isso, o torcedor quer ver sempre o Flamengo ganhar, não importa como, contra quem é o adversário. O Flamengo tem que entrar em campo, tem que ganhar. E você foi bem, né, no Fluminense. Você chegou aí bem, o ano não terminou bem, demorou para se adaptar. Já conversamos até sobre isso aqui em São Paulo. Tá no YouTube, na Vegeta TV. Tem que divulgar, né? Tá na Vegeta TV. Quero saber mais do Michael Suel. Tá lá no Flala Vegeta, na Flamengo TV, que nos cedeu a coletiva do Felipe Luiz, que a gente rodou hoje. Então tem material nosso aí pra caramba, graças à sua habilidade, né? Beleza? Eu sou o Vegeta, você está aqui na Placar TV. Inscreva-se, soca o like. Obrigado pela sua audiência e moral. Fagá, eu não tô com noção nenhuma do tempo, tá? Porque o timer aqui não tá funcionando. Então, me fala aí quando tiver com tempo, quando der 1 hora, para eu saber quanto tempo eu tenho mais também. Falou da Vegeta TV, vamos para a jogada placar? Não, vamos não. Antes vamos falar mais de Flamengo e Chelsea. Flamengo e Chelsea, do grupo do Flamengo. Dá para cravar a primeira posição do grupo ou o Los Angeles FC pode aprontar contra o Flamengo? Tem que ter mais atenção ainda. O que você acha desse próximo confronto do rubro-negro que está no grupo D? É isso, futebol, né? Zebras acontecem e tem que ir preparado. Se for com esse clima de já ganhou, realmente pode dar algum problema aí. Mas acho que se o Flamengo entrar concentrado, a tendência é conquistar mais uma vitória e passar em primeiro. Mas realmente tem que jogar o jogo, tem que se dedicar, com a mesma dedicação que foi hoje contra o Chelsea. Você estava em Flamengo e América do México, despedida do papai? Tava. Ou você foi poupado? Tava. Tá bom, acabou o assunto. Grupo E, ou melhor, Grupo E. River, 3 pontos em um jogo. Inter de Milão, 1 ponto em um jogo. Segundo colocado, Monterrey, 1 ponto em um jogo. E Ural Red, 0 pontos em uma partida. Temos aí o Mamelodi, mais uma vez citando papai. Papai tem que vir aqui. Pai Joel, o Mamelodi, 3 pontos em uma partida. E o Borussia, 1 ponto em uma partida. E o Fluminense, 1 ponto em uma partida. E, por último, o time do Ulsan, da Coreia, que o Fluminense pega amanhã. Por que eu falei do Joel Santana? Porque ele orientou aos tricolores terem muita atenção com o Mamelodi. A parte ofensiva do futebol sul-africano. Ele que foi treinador da seleção da África do Sul, falou que o Mamelodi é muito perigoso. Sim, defensivamente não entrega tanto, mas ofensivamente é perigoso. Grupo G, Juventus 3 pontos em um jogo, Manchester City 3 pontos em um jogo, o time do Wydad Casablanca 0 pontos em uma partida. Eu tô falando certo esse Wydad? Vocês têm certeza que é o Wydad que fala? Wydad the World? Tomara que seja, cara. Wydad, sabia. Wydad Casablanca, tá aqui, né? Eu devia ter lido melhor. Wydad Casablanca, Al Ain, por último, com 0 pontos. Aí no último grupo, Grupo H, o Salzburg com 3 pontos em um jogo e o Real Madrid com 1 ponto em um jogo. Tomou um sufoco do Al Hilal, não sei se você viu o jogo, Juan. O Al Hilal com 1 ponto em um jogo. E, por último, vamos ver do Grupo H, eu vou pegar a cola aqui para fazer a divulgação da revista. Por último, o Pachuca com 0 pontos em um jogo. Pachuca do México, revista disponível da Placar nas bancas. O time brasileiro aí que a gente falou do Flamengo, qual que você acha que é a chance
Você acha que todos têm o mesmo nível de chance? Ou o Flamengo está na frente dos outros? Ou o Palmeiras está na frente dos outros? Ou o Flamengo e o Palmeiras estão na frente? O que você acha das chances dos brasileiros aí nessa Copa do Mundo de Clubes, Juan? Eu tô numa expectativa boa aí dos 4 classificarem, né? Tomara que os 4 se classifiquem, mas realmente eu acho que Flamengo e Palmeiras estão um pouquinho à frente, apesar dessa baita vitória do Botafogo, né? Mas eu acho que são times que vêm mais entrosados de mais tempo, né? O Palmeiras muito competitivo, né? Um time muito encaixado, e o Flamengo tem muito talento também, né? Mas o Botafogo é uma baita equipe, mostrou, né, contra o PSG, e o Fluminense é aquele time de tradição que realmente sempre surpreende nesses momentos decisivos. Você já foi treinado pelo Renato Gaúcho? Renato Portaluppi? Não tive esse prazer. Pois é, Renato muito bem, mais uma vez, né, na condução do Fluminense. Já jogou contra ele várias vezes, inclusive na final da Copa do Brasil. Sim, né? Era ele treinador. O Renato que é uma figura, o Renato Gaúcho, que talvez faça uma participação aqui com a gente, estamos atrás disso também. É um querido amigo do Zico, que eu tenho uma grande admiração, não conheço pessoalmente, mas já trocamos mensagens aí, eu, a assessoria dele. Na época ele gravou com o Zico também, foi muito legal, a gente fez esse meio campo. Então, muito bacana. Abraço para o Diogo Aida, também assessor do Renato. Imagens do Flamengo, imagens da Reuters, parceria aqui com a Placar, né, do Flamengo no jogo de hoje contra o Chelsea. Esse atacante aí deu um trabalho no início, né, pro Léo Pereira, para a zaga rubro-negra, o jovem atacante do Chelsea. E também, claro, a gente teve a questão climática. O Caicedo reclamou há pouco disso. Falou que não é uma justificativa, que o Flamengo jogou muito bem, mas a condição do tempo e do gramado foi desfavorável para o Chelsea, que eles não estão acostumados. O que você acha disso, o Juan? Né? Né? Jogador joga... Tinha a música do D2, né? Boleiro, peladeiro, jogador joga qualquer campo, qualquer terreno. Exatamente, né? Não tem desculpa, né? Eu não quero às vezes pedir desculpa, eu não quero dar realmente, desculpa, mas eu tô dando desculpa. Pode, às vezes dificulta um pouco e tal, mas assim, não que isso seja determinante para o resultado do jogo, né? E eles chegaram lá antes, né? Então eu acho que o clima é um clima que eles tiveram algum tempo, chegaram num dia e jogaram no outro, né? Repito, o Chelsea que fez um primeiro tempo melhor que o Flamengo, na minha opinião, apesar do Flamengo ter tido mais posse de bola, ou no mínimo tão bom quanto, que saiu ganhando no primeiro tempo. Então, assim, você falaria hoje que o time do Flamengo, peças, elenco, com as mudanças que foram feitas, o Flamengo subiu de nível, que entrou um Bruno Henrique, entrou um Varela, que é a seleção do Uruguai, com as entradas, o Flamengo tem mais elenco que um Chelsea hoje, será? Mais elenco não, mas acho que diria que até nessa questão do elenco tá no mesmo nível, né? Porque muitas vezes o sul-americano tem um time que realmente consegue jogar de igual para igual com o europeu, mas em elenco fica um pouco para trás. Eu acho que hoje não, acho que tanto Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense tem times e tem elencos também que dá para você colocar na mesma prateleira dos europeus. Eu sei lá, Palmer é o craque do time. Eu não. Sim, você pegou um Arsenal, por exemplo, com muitos jogadores, aí sim tinha elenco, sim, né? Sim. Eu gostei muito do português que fez o gol, né? E o atacante, eu tentei achar o nome dele aqui e não achei. O português é o Pedro Neto, é um jovem atacante, o camisa 9. O próprio Caicedo é um bom jogador, mas eu não. Sei lá, é porque tem muito dinheiro envolvido, né? Você vai ver a folha salarial em euro, deve ser uma fortuna. Mas alguém te chama a atenção ali no Chelsea? Você acha que tem... Não, individualmente não. Acho que o Cucurella também, muito mais ou menos, cara. Talvez o Estevão aí vai chamar atenção individualmente, né? Ano que vem. Futuramente. Ano que vem não, né? Próxima temporada, né? Mas realmente, do time que estava hoje, sim, destaque individual. É o destaque coletivo, né? O que é forte, mas individualmente, realmente, não, nada que chame muita atenção. Você que jogou a Premier League, Juan, mesmo por um curto período de tempo, você que esteve ali no Arsenal, você acha que o Estevão vai de cara já decolar no Chelsea? A questão é a parte física, né? O inglês, como eu disse há pouco, ainda é um jogo muito físico. Sim. E
ele não tem essa estrutura física tão grande como outros jogadores, mas uma coisa que ele pode desenvolver lá, sem dúvida nenhuma, é que ele tem o mais importante, que é o talento, né? Ele realmente joga muito e acho que é uma questão também de adaptação dele, de ir entendendo como não ter o contato, né? E ele é muito rápido, então acho que eu torço para que ele chegue arrebentando lá no Chelsea. Pois é, seu jogador favorito hoje do Flamengo, estamos vendo aqui as imagens. Quem foi o seu jogador favorito hoje em campo, lá na Filadélfia, em Philly, terra de Rock Balboa? Acho que pela história no Flamengo, pelos momentos decisivos e pelo jogo de hoje, o Bruno Henrique. Tá junto com o SofaScore do meu amigo Kevs. Abraço, Kevs. Eu acho que sim. Eu gostei do Pulgar, tirou uma nota baixa, mas eu gostei. Mas eu gosto também, acho um baita jogador. Baita jogador, acho dá um equilíbrio ali. jogador. Faz aquela faltinha sempre, dá aquela de Ayrton, né? Mal feito um pica-pau, né? Gosta, né? Do contato, né? Um abraço também, o grande Zé Elias. Mas é um grande jogador, como foi também o Zé Elias. E o Ayrton também tinha bastante qualidade. Por muito tempo não perceberam isso, né? Por conta dele chegar tanto, né? Eu te contei que eu mostrei para ele os lances dele fazendo as faltas. Ele olhando assim, eu dei o celular assim para ele ver, e ele rindo das faltas dele, das entradas, rindo, assim, ó. Peguei bem essa aqui. Parecia o Coringa, cara, o Heath Ledger, o Jack Nicholson. Impressionante. Mas o Zé é outra pessoa, né? Em campo e fora, né? Verdade. Pessoa sensacional. Eu adoro. O Zé Elias, que não fez isso, mas zoou bastante as jogadas. A gente botou uma falta dele no Denilson, que ele deu um tiro de meta no Denilson. Jogada placar, falando nisso, foi jogada placar com o Zé Elias. Eu quero jogada placar do Juan. Eu vou trazer aqui um grande momento. Já rodou no meu Instagram, no Zero Vegeta. Dele no Arsenal. Grande momento do Juan. Isso é legal pra caramba, cara. Pode rodar, manda ver. Não precisa ser com som, não, porque é inglês. Simplesmente, quem é essa figura? Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp, o craque holandês saindo para a entrada de Juanzinho, Juan Maldonado. Para jogar aí de ala esquerdo pelo time do Arsenal. Substitution Arsenal, Dennis Bergkamp, Juan on. Inclusive, você jogou bem esse jogo, tá? Não conseguiu participar de gol, é despedida do Tony Adams, mas você jogou bem, os lances todos estão na Vegeta TV, né? Vegeta TV no YouTube. Um abraço para a equipe, o Nicolas, o Raul, a galera que trabalha comigo. Arsene Wenger. Como é que é Arsene Wenger, o Juan? Ele é muito tranquilo, assim, muito calmo, tom de voz baixo, assim, um grande treinador, um grande montador de elenco, né? Sabia encaixar muito bem as peças. E como é que você vê essa diferença da Premier League nessa época, de quando você esteve lá, para agora? Tem uniforme no tamanho certo para os jogadores? Hoje tem. Você está parecendo um pouco uma criança com esse uniforme. Deve ser o mesmo tamanho do Beckham para o seu. Aliás, um belíssimo uniforme. Você tem essa camisa até hoje? Tem. Putz! Pô, na sua vez traz, cara. Eu tinha que ter pedido pra você trazer a bola de prata. Você tem até hoje a bola de prata 2008? Pô, por que você não trouxe? Cara, ele achou que ia fazer ao vivo. Tá achando que ia ser a transmissão do jogo. Ô, caraca, me ajuda a te ajudar. Ô, a gente vai jogar um tênis, você vai mostrar a bola de prata? Aí eu tiro foto e mando pra cá pra galera, pra tirar uma onda. Mas olha o Silvinho aí, grande lateral esquerdo do Arsenal, brasileiro, representando. O Silvinho tava lá quando você jogou lá? Tava. Que legal, cara. Fala mais desse elenco. O Silvinho, porque eu fui para um período de avaliação lá, né? E o Silvinho era o titular do profissional e eu fui numa avaliação no time B. E ele me deu várias dicas, assim, de como é o lateral inglês, né? Então, me ajudou muito, cara. E aí, eu fiz essa avaliação, voltei pro Brasil, fiquei um tempo aqui com os clubes negociação, aí voltei para lá, no final da temporada, fiquei mais pouco tempo, um mês e meio, e veio para as férias. E aí, nessa janela de transferência, o Silvinho saiu do Arsenal, mas apesar desse pouco tempo, ele me ajudou muito e se tivesse ficado mais, com certeza teria me ajudado ainda mais. Mas você voltou para lá? Aí eu voltei e ele, se não me engano, ele foi pro Barcelona. Eu não tenho certeza, mas ele acho que já foi direto pro Barcelona. E me diz uma coisa, esse elenco... Primeiro, a pergunta anterior. A Premier League na época para agora. Esse time já era bastante internacional, né? Tinha Vieira, os franceses que ele trouxe, né? O Arsene Wenger, que era francês.
o time era bastante tradicional. Na época, internacional, na época era Arsenal e Manchester United, que eram os grandes times que brigavam pelos títulos e eram os times internacionais. Os outros ainda era muito time inglês, assim, futebol inglês, muita bola longa, brigar pela segunda bola, aquele jogo de muita força. Então, hoje tem essa diferença, né? Que hoje praticamente todos os times da Premier League são times internacionais, jogam futebol, né, com a bola no chão, tocando desde a defesa. E antigamente não, antigamente era bola para frente e brigava lá na frente. Por um lado, né? Era difícil jogar, muita força. O Juninho Paulista é um fenômeno. Eu sou muito... Você conhece pessoalmente o Juninho? Conheço, a gente jogou no Flamengo juntos. Ah, é verdade, né? Na segunda passagem dele, né? Ele já mais velho. Sim. Cara, infelizmente nessa época ele já não estava mais conseguindo performar como antes. Mas o que ele jogava... Como é que... Cara, eu acho ele um fenômeno. Porque desse tamanho também, pequenininho, esperto pra caramba... Rápido, habilidoso, né? Habilidoso, mas ele se metia no meio da confusão. Ele pegava a bola ali no meio, pegava a bola às vezes de costas para girar. Ele era um 10 mesmo, ia lá fazer o serviço sujo ali, brigar pela bola, brabo em campo também, destemido ali, personalidade pedindo a bola sempre. E ele conseguiu vingar no futebol inglês de bola alta para caramba, Middlesbrough. E até hoje... Mostra o talento dele, cara. É lembrado, né? E é tido... já foi eleito o melhor estrangeiro da história da Premier League, o Juninho Paulista, que também é cria do São Paulo. Né? Cria do São Paulo. De Cotia. Esse seu período de Cotia, foi legal? Foi pouco tempo, né? Porque na época o São Paulo tinha um CT em Cotia, que não é esse de hoje, e que só ficava o juvenil, né? O sub-17. Então... Nos meus 6 anos da categoria de base do São Paulo, fiquei lá só 2 anos e nos outros ficava treinando em campos espalhados pela cidade. Cada categoria, cada época treinava num campo. Mas o período todo de São Paulo ali, quando você voltou para o clube, você reencontrou uma galera da época de base? Encontrei, ainda tinha funcionário, membro de comissão técnica, foi demais. Quem estava de técnico na época que você foi jogar no São Paulo ali depois do Era Flamengo? o Carpegiani, Paulo César Carpegiani. Carpegiani que tem história no São Paulo, mas muito mais no Flamengo, né? No Flamengo, né? O técnico do time campeão do mundo e campeão da Libertadores. Mas foi só com ele que você jogou no São Paulo? Não. Aí foi Adson Batista, Leão. Aí eu fui emprestado pro Santos. Quando eu voltei era o Ney Franco. Aí peguei o Paulo Autuori. Então eu acho o Paulo Autuori subestimado. Um técnico... É um dos melhores que eu trabalhei, cara. Todo Excelente. mundo fala isso. Pouco falado do Autuori. Todo mundo elogia muito. E tem alguns resultados incríveis, né? Libertadores com o Cruzeiro. O Mundial do São Paulo. Né? Eu acho um baita treinador. Abraço para o Autuori. Queremos aqui também. O Celu, vamos fazer o homem brilhar? Já teve um belo brilho ali com as fotos do Flamengo, entrando no lugar do Bergkamp, mas agora foi eleito pela Bola de Prata de 2008, né? Foi eleito o melhor lateral do Brasil. Um ano de avanços. Celu, eu achei que ia conseguir ler aqui, mas eu não vou conseguir ler aqui, não. Ah, não! Agora eu vou conseguir ler. Ah, muito bem. É palmeirense, mas é meu amigo. Gente... Um ano de avanço no campeonato em que o Flamengo... Fagá também. O Thiago não é palmeirense. Nem me olha com essa cara, não. Para. Num campeonato em que o Flamengo viu altos e baixos, o lateral esquerdo Juan se destacou pela regularidade, tanto que se refere à quantidade quanto à qualidade. O lateral rubro-negro ficou de fora apenas 5 partidas e teve bom desempenho em grande parte delas. Obteve 5 notas 7, 2 delas seguidas no empate em 1-1 com o Galo pela 10ª rodada e na vitória sobre o Vasco por 3-1 na 11ª. Além disso, o lateral recebeu nada menos do que 11 notas 6,5, 6,5 neste Brasileirão. As performances de Juan pelo Mengo guindaram, é isso mesmo? Guindaram a condição de guiaram, sei lá, a condição de jogador de seleção. Houve certo clamor por sua convocação, o que acabou acontecendo. As atuações com a amarelinha foram discretas, mas a regularidade de Juan até o final do Brasileirão continua a credenciá-lo ao posto. Juan, que foi seguido do Jadilson,
do Cruzeiro e do Jorge Wagner, do São Paulo, depois o Leandro Bochecha, Ricardinho, Marcelo Cordeiro, do Vitória, Júlio César, do Goiás, Júnior César, do Fluminense, Netinho, do Atlético Paranaense e o Dutra, já mais velho, do Sport, na lista dos melhores laterais, média de 6,12 de nota em 33 jogos. Ele sobrou na lateral no Brasileirão. Uma pena que o time teve aquela janela, perdeu jogadores e aquela queda de desempenho, né, Juan? A gente foi até a reta final brigando pela vaga na Libertadores, que infelizmente não veio, mas foi um ano bom e principalmente para mim por ter conquistado essa convocação para a seleção. Pois é, e por que você acha que foi avaliada como discreta a participação sua na seleção? Qual foi a sua avaliação da... Você foi convocado quantas vezes? Uma? Eu fui convocado 2 vezes. 2 vezes. Joguei 2 jogos, um jogo entrei no segundo tempo contra o Chile e joguei contra a Bolívia. Eu acho que joguei até ok, direitinho assim, mas realmente não teve destaque de gols, assistências. A gente empatou com a Bolívia, né? Então também não foi aquele resultado que encantou o torcedor. Tem fotos do Juan com a bola de prata, que está na casa dele? Vamos rodar? Aí, ó. 39ª bola de prata. Os eleitos aí da bola de prata. Eu vejo daqui o Borges. São Paulo foi campeão em 2008, né? Então deve ter bastante gente do São Paulo. Eu vejo o Miranda. Você lembra de quem estava na bola de prata? Eu vou colar aqui, eu tenho a tem cola. que só se olhar aí mesmo e... Mas o Vitor, lateral direito... O Vitor do Goiás, foi lateral direito? Tem a seleção Wagner. aí, ô Celu? Senão eu colo aqui também, eu tenho. Aí, ó. Rogério Ceni no gol. Enxergar daqui já tá ficando uma tarefa mais complicada. Rogério Ceni no gol. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aumentou? Show. O Vitor na lateral direita acertou. O André Dias na zaga do São Paulo. Esse chegava também. O Miranda, grande zagueiro. Miranda. André Dias jogou no Flamengo, sabia? Antes Não. do São Paulo, jogou. Curto período de tempo. Juan, né? Com aquela definição, ele sobrou na esquerda. Temos mais dos bolas de prata. O bola de ouro foi o Rogério, pelo visto. Hernanes, o Profeta, craque levou o bi. Ramires, era muito bom o Hernanes, né? Muito. Ramires, volante de gols decisivos. Agora que eu vi que tem o subtítulo ali. Tcheco, o maestro do Grêmio. Estava muito bem na época o Tcheco. Wagner, meia de raro talento, na época de Cruzeiro, novinho. O Wagner. E aí o Borges, artilheiro Borges. Também subestimado, hein? Baita artilheiro Borges, hein? Bom jogador. Nilmar, esse dava trabalho, hein? Esse retorno em grande estilo. Esse era chato. Nossa, como jogava o Nilmar. O Washington, coração valente. Artilharia dividida. O Keirson levou a chuteira de ouro. Pelo visto, fez o mesmo número de gols do Washington. O Keirson, a grande revelação da época, que infelizmente, por questões físicas, não avançou tanto na carreira. Você acha que ia funcionar esse time aí, ô Juan, se jogasse junto? Ia, viu? Esse time aí é porque só... Todos muito bons jogadores aí. Você avalia, muita gente fala que o futebol brasileiro melhorou de nível técnico. Olhando essa seleção, você acha que deixaria a desejar para uma seleção de hoje, eleita dos melhores do Brasileirão, com o que a gente tem de material hoje, ou você acha que faria frente? Não, acho que faria frente, cara. Tem grandes jogadores aí. Rogério Ceni, uma zaga com André Dias e Miranda, Hernandes e Ramires, né, cara? Vários jogadores aí fizeram carreira fora depois. Nilmar, que a gente falou aqui no ataque, que jogador. Esse aí jogar qualquer época do futebol, né? Então, esse time aí daria trabalho. É verdade, você está na Placar TV, é isso. É o Super Mundial na Placar. Em 2010, pode botar aquela arte mesmo, vai rolar. Em 2010, o Juan também teve destaque na lateral. Ficou em terceiro na posição, a gente achou aqui no nosso arquivo. Perdeu somente para um cara tranquilo. Um tal de Roberto Carlos. Roberto Carlos, o maior cemitério de laterais esquerdos da seleção da história. Talvez o Nilton Santos bata ali, mas que eu vi o Roberto Carlos impediu um monte de gente de jogar. Grande RC
do Corinthians, 6,60 de média em 5 jogos. Depois o Carlinhos, que era muito bom jogador, Carlinhos do Fluminense. Sim. Ele jogou no São Paulo também, você jogou junto? Jogou, não foi na mesma época. Não foi na mesma época. E depois o Juan, seguido do Júnior César, que também foi muito bem no Fluminense, foi bem no São Paulo. O Márcio Careca, que depois foi pro Vasco da Gama, que tem um apelido que eu não posso falar aqui na live, porque a gente tenta ser family friendly. E tem o Diego Renan do Cruzeiro, o Moreno do Guarani, que eu não lembro. Você lembra do Moreno do Guarani? Não. Também não. O Guarani placou 2 no Bola de Prata, que estranho isso. O Hernandes, se bem que vocês em 2009 devem ter emplacado os dois, o Everton e você, na lateral esquerda, é possível. O Hernandes do Ceará, o Kleber do Inter. Kleber jogava bola. Muito. Excelente lateral, cruzamento perfeito. Ótimo marcador. Kleber era muito bom, cara. Kleber do Inter. E o Egídio. Lembra do Egídio? Gidão. Egídio do Vitória. Gidão, a gente jogou junto com o Flamengo. O Egídio é base do Flamengo, né? É resenha, o Egídio? Nossa, muito, hein? Melhor amigo do Ronaldinho na época. Muito. Figuraça. Eu não conheço o Egídio pessoalmente, não, mas eu acho ele bem engraçado. Vamos aqui com o Juan Maldonado. Juan é com J. Celu, esquece o R. O R não rola, esquece isso. O R é pro Roberto Carlos. Chega junto aqui na Placar no Super Mundial. O que você está fazendo hoje em dia? Conta mais pra gente como é que tá a sua vida hoje, né? Pra matar a curiosidade dos fãs aí pelo Brasil. Então, a gente tá pela Veg Sport, né, fazendo a gestão do Cosmopolitano, um clube aqui do interior de São Paulo. Então, a gente está fazendo um trabalho muito legal lá, em parceria com o Dr. Edson e o Júnior, filho dele. Então, a gente está profissionalizando cada vez mais o clube, um clube que joga todas as categorias de base do Campeonato Paulista. E tomara que ano que vem possa jogar a Copa São Paulo também. Então, um trabalho bem desafiador, mas muito gratificante que a gente vem fazendo lá no Cosmopolitano. E você esperava trabalhar com isso quando parasse de jogar? Ou você achava que não ia trabalhar com futebol? Como é que era a sua mente na época? Então, eu fui pro futebol assim depois de muita reflexão de sair ou não pro futebol, né? Começar uma carreira nova, sem experiência, ou de repente fazer uma faculdade, começar numa outra área de trabalho com 40, 42 anos, enfim. Aí eu falei, não, acho que não vale muito a pena jogar aí 20, 30 anos de experiência num setor, né? Numa área. Então, acabei indo para esse lado do futebol e comecei nessa parte de gestão de carreiras, né? Porque eu acho que precisa de bons profissionais nessa área também, né? Não só aqueles empresários que enganam jogador ou que prejudicam o clube. Existe, cara. Ainda Por incrível que pareça, muito, ainda existe, cara. Tem muito aventureiro. Hoje em dia também muita gente acha que pode ser empresário, que sabe ser... né? Enfim, então acho que essa é um setor que precisa muito de bons profissionais e também de conseguir ter uma relação mais próxima com o jogador, sabe? O jogador realmente escuta o empresário de uma forma diferente do que um treinador, um diretor do clube. Então ter essa relação de parceria com o jogador também é uma coisa muito legal. É verdade. Hoje é um dia muito especial para o torcedor rubro-negro, por isso trouxemos aqui Juan Maldonado, um dos maiores laterais esquerdos da história do Flamengo. Quando você imaginou, criança, que você ia ouvir isso, ia viver isso? É uma realidade, tá? Isso aí parece que a ficha não caiu assim até hoje. A gente, criança, tem o sonho de chegar lá, né? De se tornar profissional e conseguir viver do futebol e ter podido ter, não só ter sido jogador profissional, mas, né, ter tido uma importância, ter feito a carreira, ter chegado na seleção brasileira. Então, realmente é uma gratidão a Deus muito grande, porque cheguei em lugares que eu não imaginava que eu chegaria. Dos que eu vi, jogando bola no Flamengo, dos que eu vi, só perde pro Atirson. E mesmo assim... em longo prazo ganha, que ficou mais tempo jogando em alto nível. É que o auge do Atirson ali foi uma coisa demais também. Dos que eu vi. Eu comecei a acompanhar futebol em 94, né? Jogava muito. Mas em questão de qualidade, né? Por exemplo, temos o Felipe Luiz, que é de uma qualidade também incrível. E jogou muito bem no Flamengo também. Então, assim, pra mim, Atirson, você e Felipe Luiz. Pô, eu já tenho 37 aninhos, cara. Tá bom, então, tá bom demais. Caraca. É porque você não é amigo, não, mas é a verdade. Ó, você está na Placar com o Juan. O Flamengo passando de fase. Você acredita que pode chegar até onde, Juan? Hoje estamos mais focados no Mengão. Acho que depois dessa vitória de hoje, chegar no título, né? Tem que ser esse o objetivo. O Flamengo chegar no título? Tem que chegar, dá para brigar. Acho que tem que ser esse o objetivo. Mostrou que tem futebol.
tem elenco para isso e a gente sabe que não é fácil, né? Que é desafiador, de repente você vai pegar um mata-mata, você vai ter que pegar 2, 3 grandes europeus aí pelo caminho, mas tratando de Flamengo, nada é possível e realmente hoje passou uma impressão muito positiva. Tá, então você acha que a partir de hoje o Flamengo pode sonhar com o título, ou a partir de ontem, com o Botafogo ganhando do PSG, ou você sempre achou que o Flamengo poderia brigar pelo título? Velho, acho que as vitórias aí de ontem e de hoje realmente deu uma mudada, assim. Acho que realmente mostrou que é possível, que a gente sabe que ainda, né, é uma possibilidade pequena, mas que eu acho que hoje ela é pequena, mas é real. Mas ontem foi um brilho, né? A gente estava na NBA House. Você estava onde? Você viu o jogo ontem? Não vi o jogo do Botafogo. Mas você deve ter sido informado durante. Na verdade, eu vi um pedaço do primeiro tempo. Eu vi o primeiro tempo. A segunda parte do primeiro tempo eu vi. A gente estava na excelente NBA House, né? Eu, Celu e Thiago, né? O Fagá, infelizmente, não é de grupo, não foi. Excelente NBA House, cara. Muito legal assistir a final, né? Indiana acabou ganhando, vai ter outro jogo, a gente vai de novo. O Fagá não está convidado, você está convidado, Juan. E é claro que a gente, quando soube, entrando assim do gol do Botafogo, a gente já ficou assim, como assim, cara? Que loucura! E esperava-se uma reação do PSG, que não teve, né? A gente ficou acompanhando o jogo lá dentro, pelo celular do Celu, e o Botafogo muito bem defensivamente, e realmente mostrou, e o Luiz Henrique surpreendido também, senti um tom nele de surpresa, e é isso, eu tô contigo, acho que aquele receio, aquele nervosismo, acho que saiu hoje. Talvez hoje o Flamengo tenha sofrido mais ali no primeiro tempo pela vitória do Botafogo. Talvez a cobrança, não sei se você que já jogou, né? Os jogadores também sentem isso, que a cobrança de vencer, já que o rival venceu, um time mais difícil, não ficou maior para os jogadores do Flamengo ali com o Chelsea, talvez? Pode ser, às vezes eu tentava sempre deixar isso fora, né? Porque senão a gente já tem tanta coisa na cabeça, ainda botar o resultado dos adversários, mas a gente sabe que acontece que a pressão é maior quando você tem um rival vencendo também. Teve alguma pressão ali em 2009, na final, ali na última rodada? Maracanã lotado, 17 anos sem conquistar um brasileiro. E só dependia da gente, né? Só dependia do Flamengo, com o Grêmio. Esse foi o jogo acho que o jogo mais nervoso, mais tenso de toda a minha carreira. O Grêmio com o time B, teoricamente deveria entregar, segundo a torcida mesmo queria, né? Sim. Um dilema o Inter brigando pelo título também, né? Mas um time B bom do Grêmio, com o Groi, com o Douglas Costa. E os caras eles jogaram sério. Muita gente acha que eles aliviaram pelo resultado do jogo, mas os caras jogaram firme, cara. É verdade. 2 gols de cabeça. 2 gols de cabeça? Não, do David foi com o pé. Foi com o pé, o Adriano segura ali e ele faz o gol e o do Angelim de cabeça. Juan, muito obrigado pela sua presença aqui, cara. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, sempre um prazer. Mais um ciclo aí que eu conto com os craques, né? Que fazem parte aí da minha trajetória como torcedor e agora também como jornalista. Muito obrigado pelo carinho. Eu que agradeço. Tamo juntos. Galera da Placar, obrigado pela moral também. Um grande abraço. Até amanhã com o convidado do Flusão. Beleza? Tem mais Placar no Mundial amanhã à noite. Um abraço. Valeu. Poder do amor. Valeu.